Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de propósito, mais um dia de leitura, glória a Deus. Estamos lendo o livro de Daniel e hoje é o capítulo 11. Vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, para mais um dia de propósito, onde vamos ler a Tua Palavra para aprender mais um pouco contigo. Senhor, fala conosco, fica conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Daniel, capítulo 11. O título diz assim: O império Medo-Persa será destruído. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele resistirá, nem o seu braço. Calma aí que eu me perdi. 6, versículo 6. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a presa virá a pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo
se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. Ele dará uma filha das mulheres, para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto se irá e sem batalha. Mas em poucos dias será quebrantado, mas isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver e tornará a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro,
mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas de sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém? Então vamos agradecer por mais esta leitura. Querido Deus, te agradecemos por mais essa leitura, Pai. Senhor, continua falando conosco, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco através dessa palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe.